Irmãos, hoje a paraxá é a paraxá de número 53, é a penúltima paraxá, é a penúltima porção da Torá e é a última porção que nós estudamos no Shabat, que nós estudamos no sábado. Por quê? Porque a próxima porção a gente estuda ela na Simchat Torá, na alegria da Torá, onde a gente lê a porção Vezot, Abrahá, e já lemos os primeiros versículos da Paraxá Bereshit, dando início ao novo ciclo de estudos da Torá. Então, esta é a penúltima Paraxá e a última Paraxá que nós estudamos no Shabat. Ok? Esta Paraxá, ela corresponde a Deuteronômio 32:1 e vai até Deuteronômio 32, versículo 52. Esta também é uma porção bem curta, né? Um capítulo apenas, porém, como as últimas porções que nós temos estudado, é uma porção bem densa, né? Bem profunda. E a porção de hoje é praticamente o cântico que o Eterno Deus ensinou a Moshe, a Moisés, para que ele passasse e ensinasse este cântico aos líderes do povo e, consequentemente, fosse ensinado a todo o povo este cântico. Esse cântico ele se chama Haazino, que é o mesmo título da porção de hoje, a Paraxá Haazino, que significa ouçam. E é interessante ressaltar esse cântico, ele é cheio de particularidades. Como eu disse, é uma porção curta, porém densa, com bastante detalhes, com bastante profundidade, tá? Esse cântico, ele possui 70 versos, 70 versos, que é o mesmo número de israelitas que chegaram ao Egito. 70 também são os números das nações, tá? Dentro da numerologia judaica, 70 é o número das nações. E aí eu queria já chamar a atenção dos irmãos para o versículo 8 de Deuteronômio 32, que diz: quando Elion, o Altíssimo, concedeu a cada nação sua herança, ao dividir a raça humana, ele distribuiu as fronteiras aos povos de acordo com a população de Israel. No entanto, a porção de Adonai era seu povo, e Jacó tornou-se sua herança. Jacó, ele chega no Egito com 70 almas, com 70 pessoas. E aí, esse cântico vai dizer que o Eterno
ao dividir as nações, as fronteiras, ele dividiu conforme o número do povo de Israel, que era 70. E esse cântico também possui 70 versos. Então, essa é uma das particularidades desse cântico e desta paraxá. Outro ponto importante de mencionar aqui nesta porção e lembrar os irmãos que o cântico, dentro da cultura judaica, o cântico dentro da estrutura bíblica, ele aponta para a redenção. E tanto o cântico de Moshe, lá de Êxodo, quando, olha só, em Êxodo nós temos o cântico de Moshe. Que cântico é esse? O cântico de quando eles foram libertos do Egito. Então, o cântico fala de redenção, fala de salvação, fala de libertação. Aqui, Razino é um outro cântico que aponta para a redenção. Só que não era uma redenção para a época em que Moshe ensinou o povo, mas um cântico que aponta uma redenção futura. Futura. E aqui é algo muito profundo. É importante mencionar também que dentro da estrutura desse cântico, o Eterno, ele vai prometer uma redenção, uma expiação através do sangue do Mashiach, tá? E aí, eu quero que vocês anotem Deuteronômio 32, 43. Por quê? Porque nos textos que nós temos hoje, não aparece a palavra Yeshua. Mas quando você pega Deuteronômio 32, 43, do texto achado dos manuscritos do Mar Morto, do deserto de Qumran, existe a menção do nome de Yeshua. Então, esse cântico aqui aponta para uma redenção futura, esse cântico aponta para a redenção através de Yeshua. E eu quero ler com vocês Deuteronômio 32, 43. Não na versão de Qumran, eu não a trouxe, mas na nossa própria versão, nós vemos aqui a palavra expiação. Deuteronômio 32, 43 diz assim: cantem nações a respeito de seu povo, pois ele vingará o sangue de seus servos, trará vingança contra seus adversários e fará expiação pela terra de seu povo. E por que o nome de Yeshua está oculto aqui atrás dessa expiação, atrás dessa redenção? Porque os rabinos vão ensinar que tudo o que está na Torá está contido dentro deste cântico. Para muitos rabinos, esse cântico, entre aspas, significa toda a Torá. Toda a Torá. Por isso que era necessário encontrar o nome de Yeshua dentro desse cântico. Porque se tudo está condensado, concentrado dentro deste cântico, logicamente nós teríamos que encontrar o nome do Salvador, do Messias, do Redentor, de Yeshua. Então, os irmãos agora sabem que está
em Deuteronômio 32, 43. Um ponto importante também de mencionar é que esse cântico ele vai servir de testemunha contra o povo de Israel. Só que era uma testemunha de acusação, que vai testemunhar e atestar o abandono da Torá por parte do povo de Israel. Então, esse cântico foi dado ao povo como testemunha de que eles iriam abandonar a Torá. E por eles abandonarem a Torá, por eles terem quebrado a aliança com Deus, Deus considerou destruí-los. Deus considerou destruir Israel. E por que Deus considerou destruir Israel? Porque Israel tinha uma missão e não executou a sua missão. E com isso, ele perdeu o direito de existir. E isso é muito forte, porque quando eu e você temos uma missão e nós não executamos essa missão, nós perdemos o direito de existir. Ou seja, deixar de existir é ser destruído, é ser condenado, é ser reprovado. Vamos ler Deuteronômio 32, 26 e 27. Olha as palavras fortes que o povo de Israel ouviu quando estavam prestes a tomar posse da terra prometida, quando estavam prestes a entrar na terra que mana leite e mel. O Eterno já testemunha que eles iriam abandonar a ele, que eles iriam abandonar a Torá. E aí o Eterno também mostra as consequências desses atos e das atitudes deles. O Eterno nunca escondeu, não esconde, não esconderá, e não esconde de nós as consequências do nosso afastamento de Deus e do nosso afastamento de sua Torá, de sua instrução. Então vamos lá, Deuteronômio 32, 26, 27. Considerei o extermínio deles, apagando-lhes a memória dentre a raça humana. Então, assim como desapareceu o Império Egípcio, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Romano, o Império Grego, como eles desapareceram, como muitos povos foram extintos, maias, incas, etc., desapareceram. O Eterno diz: considerei o extermínio deles, apagando-lhes a memória dentre a raça humana. Então, o Eterno poderia ter permitido a extinção dos judeus
na destruição do templo, no ano 70, na revolta de Bar Kokhba, em 135 depois de Cristo, poderia ter permitido o extermínio deles e o desaparecimento da memória deles quando eles foram expulsos de Israel. Poderia ter permitido o extermínio total deles. Na época de Amã, que arquitetou, o extermínio dos judeus, poderia ter permitido o extermínio deles. Na época de Antíoco Epifânio, o ditador sírio grego, na época dos Macabeus, ele poderia ter permitido o extermínio dos judeus ali. Poderia ter permitido o extermínio dos judeus durante as inquisições espanhola, portuguesa, e poderia ter permitido o extermínio de toda a raça judaica através do Holocausto, através do nazismo. E o Eterno não permitiu. Por quê? Porque Israel era bonzinho? Não. O versículo 27 vai responder por que o Eterno não permitiu o extermínio dos judeus. Mas temia a insolência do inimigo. Temi que seus adversários pensassem de modo equivocado. Nós mesmos o fizemos. Adonai nada teve que ver com isso. Então, por causa da insolência do inimigo, de achar que foi pelos seus próprios méritos e que o Eterno não tinha nada a ver com isso, é que o Eterno considerou não exterminar o povo judeu. Mas o que nós temos que nos preocupar é: Israel tinha uma missão. Israel não executou essa missão. E com isso Israel perdeu o direito de existir. Quando nós temos uma missão, ide e fazei talmidim de todas as nações, nós recebemos esse chamado, essa missão, essa ordenança do próprio Senhor Yeshua. E quando eu não executo essa missão, eu perco o direito de existir. Se eu existo, e o motivo da minha existência é uma missão, se eu não executo essa missão, eu perco o direito de existir. O filme 007 retrata muito bem isso. Então, meus irmãos, nós devemos executar a nossa missão, que é de fazer talmidim, que é de fazer discípulos, que é de expandir o reino. Porque senão nós estaremos fadados a perder o direito de existir, assim como Israel. Além de termos uma missão de fazer discípulos, de expandir o reino, motivo da nossa existência, a razão do nosso viver
é obediência a Deus. É obediência à instrução de Deus, a Torá. Olha para vocês verem o final da Paraxá. Deuteronômio 32, 47. Anotem. Deuteronômio 32, 47. Pois esta não é uma questão trivial para vocês. Ao contrário, ela é a sua vida. O que não é algo trivial? O que é a minha vida? O que é a minha razão de existir? Qual que é o motivo pelo qual eu existo, que eu vivo? Versículo 46 vai dizer assim, ó. Disse-lhes, levem ao coração todas as palavras de meu testemunho contra você hoje, para que as usem quando incumbirem seus filhos de terem cuidado, de serem cuidadosos, e obedientes a todas as palavras desta Torá. Então, o que é a minha vida? É eu ser cuidadoso e obediente a todas as palavras desta Torá. É eu ser cuidadoso. É ter cuidado. É ter zelo. É procurar excelência. É ser rápido ao fazer para o eterno. Isso é ser cuidadoso e obediente a todas as palavras da Torá. Então, eu ser cuidadoso, ser zeloso, ser comprometido, ser ágil, rápido, fazer dando o meu melhor. Aí, eu estou fazendo aquilo que realmente é minha vida. Aquilo que é realmente o motivo da minha existência. É meu apego ao eterno e o meu apego à sua Torá. Essa é a razão de existirmos. Então, cabe a nós aqui essa reflexão. Cabe a nós aqui essa reflexão. Será que realmente eu estou sendo cuidadoso em obedecer a todas as palavras desta Torá? Ou eu estou sendo relaxado? Ou eu estou sendo negligente? Eu gosto sempre de fazer uma comparação. Como que é a minha aplicação nas coisas do eterno e como que é a minha aplicação no meu trabalho? Então, nós temos que fazer essa reflexão. No meu trabalho, eu acordo cedo, eu não perco hora. Para a congregação, eu acordo tarde, eu chego atrasado.
No meu trabalho, eu sou o primeiro a chegar, o último a sair. Na congregação, eu chego atrasado, eu nem vou. No meu trabalho, eu executo tudo que o chefe manda. Tudo que o meu gestor ordena, eu entrego. E entrego com excelência para mostrar a minha competência, a minha capacidade. Está aqui, ó, gestor. Olha como que eu sou competente. Como que eu executo com perfeição e vou além daquilo que o Senhor me pediu, tá vendo? E para o Eterno? O Eterno manda e eu nem faço. E quando eu faço com má vontade. E quando eu faço de qualquer jeito que fica horroroso, fica ridículo, fica mal feito. Se fosse no meu trabalho, eu teria vergonha de apresentar isso. Mas para o Eterno eu apresento. Para as minhas coisas, eu faço tudo planejado, agendado, me lembro, me cobro. Para as coisas do Eterno eu me esqueço, deixo para a última hora. Para as minhas coisas eu empreendo dinheiro, eu empreendo tempo, eu empreendo o meu melhor. Para as coisas do Eterno, tá caro, tá pesado, não dá. E aí eu consigo fazer um peso e medir as duas coisas. Como que eu sou no meu trabalho, como que eu sou no reino. Como que eu sou para as coisas do Eterno e como que eu sou para as minhas coisas. Enquanto as minhas coisas forem mais importantes, mais relevantes do que as coisas do Eterno, isso mostra que eu perdi o meu propósito de existir, que eu não estou executando a minha missão e que, por isso, eu estou perdendo o meu direito de existir. Eu estou me atendo àquilo que a Torá chama de trivial, aquilo que a sua Bíblia vai chamar de vã. Porque essa minha vida, essa sua vida aqui vai passar. Nosso trabalho vai passar, nossa geração vai passar, nossas posses vão passar, os nossos títulos vão passar, e a única coisa que vai permanecer é aquilo que eu fiz em prol do Eterno, em prol do seu reino. E se eu for parar para pensar, não vai sobrar em nada, porque eu me dedico muito mais às minhas coisas do que ao Eterno. É vergonhoso, porque isso fica patente não só aos meus olhos, mas aos olhos dos meus irmãos. Eu posso até tentar me convencer e convencer a minha consciência, mas pergunte ao irmão, à irmã da minha congregação, quem é fulano? Quem é fulano? Prefiro nem comentar. Porque, às vezes, na minha consciência, eu ainda tento me defender das minhas crises interiores. Não, eu não estou me aplicando tanto, porque eu tenho que olhar isso, eu tenho que olhar aquilo primeiro. Quando a palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, aquilo que é essencial. E aí, todas as demais coisas que é trivial me serão acrescentadas. Então, não troque aquilo que é essencial por aquilo que é trivial. Porque há duas forças que contrapõem o abandono da Torá. Nós vamos ser confrontados, no mínimo, em duas frentes. E eu gostei muito da reflexão do Moshe Grilak, que ele coloca duas forças que vão se opor à nossa obediência à Torá. Uma ele chama de oposição violenta.
ou força. O que é isso? Essa força, essa oposição ou violenta à nossa obediência da Torá, ela é empregada pelo mundo. Ou seja, vão existir leis que vão me proibir de servir ao Eterno. Sempre quando é instaurada a perseguição contra o povo de Deus, a primeira coisa que eles impõem são proibições à observância da Torá. E nós temos vários exemplos disso. Nós temos o exemplo de Daniel na Babilônia, nós temos o exemplo de Esté, Mardoqueu, o povo judeu, na Pérsia. Nós temos o exemplo do povo judeu durante o período sírio-grego de Antíoco Epifânio, onde ele proibiu a circuncisão, ele proibiu a caxiruta, ele proibiu a guarda do Shabat e proibiu o estudo da Torá. Aqui são poucos exemplos de perseguição e de proibições. Chegará um tempo em que nós não teremos direito de estudar a palavra. Chegará um tempo que nós não teremos direito de exercer a nossa fé, de exercer a nossa crença. E aqui, muitas pessoas vão abandonar a fé quando surgir a perseguição. Eu vejo, se hoje nós temos liberdade para vir à igreja, para vir à congregação e nós não viemos, se hoje nós temos liberdade de estudar a Torá, portas abertas, de estudar a palavra de Deus, a portas abertas e as pessoas não vêm, o que você acha que vai acontecer quando isso for proibido? Quando obedecer ao Eterno vai significar minha morte, a maioria vai abandonar a fé. Como isso já aconteceu e vai acontecer de novo. E o Moshe Grilá, ele vai colocar o segundo ponto, onde as pessoas abandonam a Torá. E aí é uma oposição sedutora. Por quê? Porque o mundo seduz. E é aqui que hoje nós estamos caindo. Porque hoje nós não vivemos em um regime de perseguição direto, mas vivemos em um regime de sedução. Nós somos seduzidos a abandonar ao Eterno e a quebrar os mandamentos da Torá. E aquilo que o Moshe Grilá, ele vai chamar de sedução, de oposição sedutora, o Senhor Yeshua chamou de prazeres deste mundo. Eu achei muito interessante essa colocação que ele colocou, porque foi a mesma que o Senhor Yeshua colocou na parábola do semeador. E aí eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 13, para a gente fazer um paralelo com a Brit Hadashah e com esse conceito apresentado desse rabino, sobre o que nos faz abandonar a Torá. Primeiro, perseguição, e segundo, sedução. Mateus capítulo 13. Vamos nos ater ao significado da parábola do semeador.
Mateus capítulo 13, versículo 18, para a gente ganhar tempo. Mateus 13, 18 diz assim: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, assemelha-se à semente que caiu à beira do caminho. O maligno vem e lhe arranca o que foi semeado no coração. A semente plantada em terreno pedregoso é semelhante à pessoa que ouve a mensagem e logo a aceita com alegria, mas não possui raiz em si mesma, não tem profundidade, não tem conhecimento. E aí o que acontece? Portanto, permanece pouco tempo. Por quê? Tão logo surge algum problema, perseguição por causa da mensagem, imediatamente a abandona. Então, Yeshua falou, olha, tem muito seguidor que é sem raiz. Tem muito seguidor que tem a mensagem no seu coração, mas é sem raiz, é sem profundidade. E aí, a primeira oposição que ele vai ter, que é a oposição violenta, que é a oposição pela perseguição por causa da mensagem, o que ele faz? Ele imediatamente abandona a fé. O quê? Vamos abandonar a fé? Que é isso? Nós vamos perder o nosso emprego por causa da fé? De jeito nenhum. Nós vamos perder a nossa posse, os nossos bens por causa da fé? De jeito nenhum. Nós vamos ser perseguidos por causa da nossa fé? De jeito nenhum. Abandonam imediatamente o evangelho. Esse é o primeiro tipo de oposição. E o segundo, versículo 22, quanto ao que foi semeado entre os espinhos. O que significa? Este é quem ouve a mensagem, mas a preocupação desta vida, que a Torá vai chamar de trivial, e o fascínio enganoso das riquezas o sufocam, tornando-o infrutífero. Então, isso aqui vai em concordância com o comentário da Parashá Razino, que diz que um dos motivos das pessoas abandonarem a Torá é o quê? A sedução, a oposição sedutora, o que Yeshua vai chamar de preocupação desta vida, do fascínio enganoso das riquezas. E o que isso faz? Isso sufoca a mensagem da palavra de Deus no nosso coração e nos torna infrutífero. Está aqui a resposta por que você é infrutífero no reino, porque você não faz nada. Porque as preocupações desta vida te sufocam, porque o fascínio enganoso das riquezas te sufocam. Você foca naquilo que é trivial e esquece daquilo que é essencial, que é ser cuidadoso em obedecer às instruções de Deus. Isso é a Torá que diz, e isso é Yeshua que diz na parábola do semeador. A parábola do semeador vai falar de 4 tipos de solos.
Nós estamos entrando amanhã ao pôr do sol na festa de Sukkot, de Tabernáculos, onde nós comparecemos diante do Eterno com as 4 espécies que simbolizam os 4 tipos de pessoas. 4 tipos de pessoas, 4 tipos de solos. Mateus capítulo 13. Qual tipo de pessoa você é? Qual tipo de solo você é? As riquezas, a preocupação dessa vida, o fascínio das riquezas, faz com que a gente venha a agir como Israel. E aí, eu peço a você licença para voltar a Deuteronômio 32, versículo 15, em que o Eterno vai testemunhar isso contra Israel. E Eshurun engordou e chutou. Você engordou, engrossou, ficou obeso. E aí, abandonou a Deus, seu Criador. Ele desprezou a rocha, sua salvação. É isso que acontece. O Eterno testemunha contra eles. Olha, eu dei a vocês uma terra que mana leite e mel. E olha o que aconteceu com vocês. Versículo 13. Ele os fez montar nos altos da terra. Eles comeram o produto dos campos. Ele os fez tomar mel das rochas e azeite de oliva dos rochedos, coalhada das vacas e leite das ovelhas, com a gordura de cordeiro, carneiros de Baxã e cabras, com a mais fina farinha de trigo, e vocês beberam o vinho espumante do sangue de uvas. Tudo isso aqui símbolo de prosperidade, de abundância. E o que fez? Versículo 15. Engordou e deu coice. É assim que nós somos, irmãos. Ou nós negamos a Deus sem ter isso, mas em busca disso, ou quando nós adquirimos esse tipo de bênção, de prosperidade, de abundância, a gente engorda e dá coice. Esquece do Eterno. E aqui o Eterno coloca em Israel instinto animal. Porque quando eu estou norteado, guiado e vivo segundo os meus instintos, eu de nada me diferencio de um animal. Pois um animal irracional, ele segue os seus instintos. Então, meus irmãos, voltemos para o Eterno. Voltemos para aquilo que é essencial. E o essencial é ser cuidadoso, rápido, que procura fazer excelência, dar o seu melhor para o Eterno, porque isso é a nossa vida. Não troque o Eterno por aquilo que é trivial. Não se esqueça que tudo isso aqui vai passar. E a única coisa que você vai levar para a eternidade é aquilo que você fez para o Eterno. O que é que você tem feito para o Eterno? Sua vida tem sido dedicada a quem? Ao Eterno? O que é que você mais prioriza? Onde é que você dá mais o seu melhor? Se você está tendo problema
com a sua consciência, eu te convido a ser ousado. Pergunte a um irmão da sua congregação: irmão, o que você acha de mim? Como que você define o meu desempenho com as coisas do reino? Eu sou referência para você, irmão? Ou eu sou um peso, uma vergonha, uma pedra de tropeço? É isso que nós temos que refletir hoje na Parashá Haazino, porque o Eterno não passou a mão na cabeça de Israel. Moshe não passou a mão na cabeça do povo de Israel. Pelo contrário, ele disse: eu sei o que vocês vão fazer após a minha morte. Como que vocês vão abandonar a Torá? Como vocês vão esquecer de todos os ensinamentos que eu vos dei? Não valeu de nada os 40 anos que eu vos ensinei a Torá, a servir ao Eterno. Eu temo muito isso, irmãos. Eu temo muito isso. E é isso que faz dar o meu melhor. Eu temo quando eu olho para minha casa e ver, se eu morrer, vocês vão continuar guardando a Torá, ou se vão fazer de qualquer jeito. Eu temo quando eu olho para a congregação que eu lidero junto com o pastor Wagner e saber que esses 5 anos de ensinamento, assim que nós morrermos, o povo vai abandonar a Torá e não vai dar prosseguimento. Eu temo que aconteça conosco aquilo que Moshe fala ao povo de Israel nessa Parashá. Eu sei que quando eu morrer, vocês vão abandonar a Torá e vocês vão abandonar o Eterno. Eu temo que isso aconteça após a minha morte. E temo mais ainda que isso aconteça com eu ainda em vida e assistindo isso. Pessoas abandonando o Eterno, se esquecendo do Eterno, por causa de perseguição, ou por causa da oposição sedutora, dos prazeres deste mundo, daquilo que a Torá vai chamar de trivial. Então, meus irmãos, que fiquemos nessa reflexão da Parashá de hoje. Tinha muita coisa para falar dessa Parashá, mas uma outra oportunidade nós falaremos. Fiquemos com essa reflexão, pois nós estamos entrando em mais uma festa do Eterno, em mais um tempo determinado do Eterno. Então, vale a nós esta reflexão. Que nós venhamos exercer a nossa missão, para que nós não venhamos perder o direito de existir. Shabbat Shalom, um sábado de paz.